na tradição iraniana, na tradição destes místicos, e é chamado o amado interior, o testemunha no céu, o guia, o segredo do coração, etc. E, portanto, nós aqui no Ocidente também fomos todos educados com a ideia do anjo da guarda, mas a maior parte das pessoas acabam por não ligar nada e pensar que é uma história para crianças, mas, de facto, esse ser ao nível existe e foi desenvolvido bastante por estes místicos, por estes mestres que chegaram. Um tal outro que está cá embaixo no sul da Pérsia é o Najin Chopra, que é também muito importante porque vai ser um homem que vai desenvolver um discernimento espiritual em relação à experiência meditativa e às luzes ou cores que podem ser vistas e o que é que isso tem de significados e quais são os efeitos. Portanto, são coisas que hoje em dia, aqui no Ocidente, infelizmente, a Igreja Católica não tem, de certa forma, fomentado nem impulsionado disso, ainda que tenha havido grandes místicos, a Igreja não aproveita tanto, por exemplo, a comunhão, momentos a seguir à comunhão que deveriam ser consagrados a uma certa interiorização, não são dados, e a experiência interior acaba por surgir muito menos do que nestes casos em que há toda uma tradição a apelar a eles fazerem esse tipo de práticas. Outro que conflui neste momento dos místicos iranianos é chamado Rusbian. Rusbian já é de 1300 e tal. Eu, de facto, fui até ao túmulo dele fazer a tal peregrinação e encontrei realmente, até gravei, está no YouTube, para quem quiser ver um dia essa experiência. E foi um mestre que atingiu um estado de amor muito, muito, muito grande. Um homem que conseguiu atingir vamos lá, um estado de unidade profunda com isto é tudo o tal túmulo do Rusbian. Cá embaixo, isto ali é uma conferência que eu fiz, mas aqui é que é o túmulo dele. Eu tenho que fazer aqui. Pronto, isto é o túmulozinho dele. Está em Shiraz. Quem esteve em Shiraz já estiveram lá. Pronto, mas geralmente acabam por não ir a estes sítios. Eu também tive alguma dificuldade, mas consegui ir lá. Isto tinha uma tartarugazinha simpática, que era um jardim e tudo. E este é o túmulo dele e dos discípulos que ele teve. Este Rusbian é, portanto, um dos grandes místicos da unidade e da tal ligação com a testemunha interior, com o tal amado interior, e que teve também algumas tomadas de posição que na altura escandalizavam um bocado os clérigos mais ortodoxos e mais rigorosos. À medida em que uma vez ele ia entrar para pregar numa das mesquitas e estava lá uma jovem em que a mãe estava a dizer tapa mais a tua cara, e o Rusbian disse assim: na pré-eternidade Deus fez um pacto em que o amor e a beleza devem ser partilhados, devem ser contemplados, e portanto deixa a tua filha mostrar a cara. E isto na altura foi um bocado ousado, mas foi um sinal de que ele foi dando de que este tipo de construção, por vezes demasiado limitante do ser humano, não corresponde à realidade divina. E isso então está muito patente no tal Hafez. Hafez é um homem que canta muito a mulher, canta muito, no fundo, a amada. Por vezes, o neutro permite que alguns tradutores que sejam um bocadinho mais uma tendência um bocadinho homossexual que digam que ele está a cantar o ser masculino, porque o persa não tem tão claro, funciona muitas vezes no neutro, mas noutras vezes, portanto é muito difícil traduzir, noutras vezes ele está a falar do ser divino. Portanto,
tem esses níveis todos. Ele pode estar a falar da mulher, pode estar a falar de um amigo ou de uma amiga. E nós temos o caso também mais forte disso, das amizades que são altamente despertantes, que é o famoso Rumi. O Rumi, que foi o tal que inventou os derviches voadores, não é? E que existem em Cónigo, toda a gente já viu, aqueles que rodopiam, etc. Esse Rumi escreveu 2 livros, o Masnavi, que são considerados as obras-primas persas de sabedoria, em que ele conta muitas histórias. E ele então foi desperto, ele já estava num caminho de grande iluminação, mas foi de repente desperto por um outro fakir, um outro calendar. Calendar eram aqueles homens que iam pregar um do outro lado, que era o Shah of Tabis. Pronto, não há a mínima coisa de homossexualidade, mas de facto foi um outro ser que despertou nele o seu máximo de luz e de amor. Este tipo de experiência, nós aqui no Ocidente não temos tanto, mas na tradição oriental, tanto islâmica como indiana, nós encontramos muito. E eu posso me lembrar agora, já tinha falado há pouco, dos tais mogóis, os tais que tomaram conta da Índia, que também passaram pela zona da própria Pérsia, o Timur, etc. Os tesouros do Timur vão parar até Delhi, conquistam aquilo, com o Mayum, e depois tem um grande mestre que é chamado Akbar. Akbar é o imperador mogol que manda vir padres de Goa para ir discutir com ele numa casa especial onde ele está a juntar representantes de todas as religiões para discutirem se há uma religião universal, qual é a melhor religião. E então há encontros fabulosos. Nós estamos a ver no século XVI a discutirem os padres jesuítas a tentarem converter, os outros a tentarem converter. Portanto, há descrições fabulosas. Um deles é um primo do São Francisco Xavier, o Padre Pinheiro. Há vários, e são, de facto, momentos de grande espiritualidade que existem nesta época e que depois vão culminar. Este homem, Akbar, tem um filho, Jahangir, e depois tem um outro filho desse, vai ser o Shah Jahan. O Shah Jahan também é conhecido por todos nós, é o construtor do famoso Taj Mahal. Esse Taj Mahal, que é, de facto, uma das grandes obras-primas do amor a um ser. Aquilo é dedicado à mulher Mumtaz, não é? Uma das mulheres deles, e que ficou como talvez a obra-prima do amor. Portanto, tudo isso está ligado com místicos. Este Shah Jahan, que é o construtor, acaba por ser destronado pelo Aurangzeb, que é o seu filho, que não é sequer o mais velho. O mais velho era um homem de grande espiritualidade chamado Dara Shikoh. Dara Shikoh foi um homem que fez uma série de textos de comparação entre as várias religiões. É um homem que faz a tradução das Upanishadas, que são os textos sagrados da Índia, para islâmico, e que depois vai ser traduzida para latim e vai entrar na Europa em 1700 e tal. Portanto, a primeira chegada da sabedoria indiana ao Ocidente é através desses tais mogóis. Depois este Dara Shikoh, que conviveu com vários padres portugueses, é um dos homens também místicos que tem uma experiência fabulosa na altura, que é com o mestre dele, mestre, portanto, islâmico também, Mianmir, que ele vai visitá-lo e está a ouvi-lo falar, etc. E o mestre diz assim: aproxima-te mais, encosta o teu peito ao meu peito. E quando ele encosta, ele então tem uma experiência tremenda, e ao fim de alguns segundos ele diz que já não pode estar mais tempo e pede para separar, etc. E, portanto, é um exemplo desta tal transmissão iniciática que estas tradições persas e das tarikas existem. Ou seja, o que é que isto é das tarikas? As tarikas, ou as silcas, significa que há uma continuidade que vem desde há muitos anos, desde um mestre, sempre, até chegar a alguém. É evidente que nas tradições
das ordens religiosas ocidentais também há continuidades de tradições, os franciscanos, agostinhos, etc. Mas não está tão viva esta ideia de uma transmissão pessoal. Eles têm mais consciência dos corpos invisíveis, enquanto que o Ocidente perdeu um bocado. Eles têm mais a noção do tal, dos tais chakras, dos tais centros de força que as pessoas têm, não é? E que há essa capacidade de abrirem o olho espiritual ou despertarem mais as forças da outra pessoa, e então isto foi desenvolvido por estes mestres, por estas tais tarikas, que significa, portanto, ordem ou fraternidade. Não é? O Islão, no fundo, caracteriza-se por 3 coisas básicas que nós podemos ver. Uma é a Sharia. Sharia é a lei, que é baseada no Corão. Portanto, eles têm, responde mais ou menos aos mandamentos da religião cristã, ou judaica, etc. Depois tem a Tarika, que é tanto a tradição de um mestre como a via, o caminho. Portanto, as pessoas têm umas certas práticas, e essas práticas são visíveis, sobretudo numa coisa que se chama zikr, ou dhikr, que é a repetição de certos sons ou certos nomes, e que eles fazem para atingir estados de consciência mais calmos, mais concentrados, e que permite então expandirem a consciência e terem certo tipo de experiência. E o terceiro nível é Akika. Akika significava a verdade, e na tradição Shia, ou seja, numa que tem mais amor, transformou-se também não só a verdade como Deus. E, portanto, este é o objetivo do caminho, é realmente as pessoas escolhem uma compreensão do universo, um certo tipo de lei, que há muita gente que tem um conhecimento mais profundo, acha que a palavra nem devia ser lei, nem os mandamentos, mas realmente os caminhos, portanto, que depois são desenvolvidos por certo tipo de práticas para atingir realmente o estado de unidade com a divindade. Este Darashikoh teve essa experiência, foram um dos homens que, no século XVII, teve o azar de ser morto pelo Aurangzeb, e o Aurangzeb acabou por ser o imperador que acabou por destruir toda essa tradição mogol e criou um fanatismo islâmico que acabou por depois fazer com que, na época do Gandhi, houvesse uma separação entre a Índia e o Paquistão e se separasse. Contudo, este Akbar é um homem muito pioneiro no sentido da unidade das várias religiões, e esse aspecto é importante falar. E dentro destes homens da Pérsia há essa compreensão também, sobretudo nos mais místicos, que a unidade do ser humano é, apesar das diferenças de caminhos, mas que claramente que o objetivo é o mesmo, de retornarmos à nossa fonte divina com uma alma desenvolvida. E esta tradição